nessa época havia um conflito entre duas correntes de pensamento muito fortes, né? Ou duas atitudes antes da vida, que era a atitude formal, constituída, né? Repressiva, e a oposição a isso, que era um movimento que a gente poderia dar um nome genérico de comunista, embora tivesse dividido em inúmeras facções, né? Me lembro de uma que chamava Tendência Pró-Aliança Operária Estudantil. Acho que o nome era maior do que o número de componentes nessa época, né? Mas, enfim, se opunha um Estado totalitário a outro Estado totalitário. E esse foi um período em que eu tive contato com Bakunin, com outros, Proudhon e outros representantes do anarquismo, da divergência lá na Primeira Internacional. E daí o anarcossindicalismo, a visão anarquista libertária do sindicato e da visão do sindicato como forma de organização básica dos indivíduos na sua interlocução, na sua troca de mercadorias, né, na construção de uma sociedade que dispensasse um governo. Então, acho que o sindicalismo, talvez nessa ocasião, certamente que nessa época eu não pensava sobre isso e não tinha nenhuma ideia de ter qualquer participação em sindicato. A nossa discussão era extremamente teórica, né? Mas talvez aí tenha se começado a se construir um substrato de crença no papel social do sindicato dentro de uma comunidade em transição, né? E que, quem sabe, tenha lá, mesmo que silenciosamente, me influenciado, ajudado a influir na visão da importância do sindicato entre as outras entidades profissionais da categoria. Essa era uma época em que quase tudo era marcante, né? Principalmente deixava marcas pelo corpo. Essa era uma época em que se fazia pichação nas ruas, né? Em que se pichava abaixo a ditadura, fora fulano, reitor e por aí, né? Em que havia uma repressão policial muito grande. Era um período de grandes correrias. Me lembro de uma vez que fui preso do que representava aquela solidão. Não me aconteceu nada de importante, não fui torturado, nada. Levei uns tapas, coisa, né, amena, quase carinhosa, comparado com o que passaram pessoas como a minha esposa, por exemplo, que foi presa, torturada, teve no pau do arara, fugiu quando foi transferida para um hospital por estar com pneumonia, porque tomava um banho de mangueira dentro da cela. Quer dizer, comparado com tudo isso, ter levado uns tapas na delegacia foi quase que um carinho. Mas era uma época de grande movimentação, né? E de grande agitação. A gente estava em plena guerra do Vietnã. Eu, inclusive, fui aluno no Júlio de Castilhos do professor Jorge Carlos Appel, um homem depois muito ligado à cultura de modo geral, e que nessa época era distribuidor de uma revista pacifista. E distribuir uma revista pacifista era sinônimo de subversão e de alto risco para a ordem social estabelecida. Então foram inúmeros os episódios, né, estranhos, bizarros, relacionados a esse tipo de procedimento. Nós tínhamos um pé na sala de aula e um pouco a cabeça fora desse planeta. Eu te diria o seguinte: naquela ocasião havia, em posição oposta, em termos de rua, ali, do outro lado da rua, havia um bar chamado Alaska, onde se reunia toda essa pseudo-intelectualidade estudantil. Eu te diria que na minha formação pessoal, não sei se foi mais importante a faculdade de medicina
e aqueles dias em que a gente passava ali dissecando cadáveres, examinando lâminas de histologia. Aliás, tive a oportunidade de ser monitor de histologia, foi uma coisa que, né, me botou em contato com o magistério, que depois seria também uma área marcante na minha vida, que me apaixonou muito. Mas não sei se isto tudo foi mais importante do que aquela convivência de noite no Alasca sem dinheiro, né? Fazendo um copo de chopp render a noite inteira para justificar que a gente continuasse sentado ali, né? E, enfim, conversando sobre o mundo, a vida e essas coisas. Tinha ali um colega chamado Juarez Verba, de quem fui muito amigo durante muito tempo, convivemos muito, e que tinha o hábito ali no Alasca de pedir um bolinho de bacalhau e uma Fanta laranja. E tinha um garçom chamado Eupídio, que era histórico como Alasca, né? Acho que sobrevivia às gerações ali de estudantes, e esse restaurante tinha o cardápio na parede, mas literalmente, né? Estava desenhado na parede, estava pintado na parede o que eles serviam com o nome. E os nomes eram Vietcong e etc., o nome dos pratos. E no cardápio estavam, entre outras coisas, bolinho de bacalhau e Fanta laranja, que acho que de tudo que estava ali, as únicas duas coisas que não tinha, nunca teve, foi Fanta laranja e bolinho de bacalhau. Então aquilo era um ritual quando a gente entrava no Alasca, né? Vinha o Eupídio muito solícito com uma toalha, um pano de pato, enfim, não sei o que era aquilo, branco, pendurado no braço, perguntar qual era o nosso pedido, e o Juarez pedia um bolinho de bacalhau e uma Fanta laranja, que tinha o dom de irritar profundamente o Eupídio, dia após dia, ao longo dos anos que nós frequentamos aquilo ali. Então, quero te dizer com isso, acho que talvez tenha passado uma ideia de grande preocupação política, filosófica, literária, ou mesmo cultural, musical. Éramos frequentadores de exposições de arte, etc. Mas, simultaneamente, não deixava de ser uma gurizada impertinente, né? E disposta a fazer graça de qualquer coisa. A Faculdade de Medicina era uma miscelânea, né, de posturas e personalidades as mais variadas. Desde pessoas como o professor Milano, que foi reitor da universidade e que nesta época tinha deixado de ser reitor. Aliás, no frontispício da Faculdade de Arquitetura estava escrito ali em letras garrafais: fora Milano, capacho da ditadura, que muito tentou-se durante a administração do Milano apagar, sem que nunca tivessem tido sucesso. Depois a polícia inventou uma coisa muito mais útil do ponto de vista deles, que era um sistema de desacreditar pichamentos. Eles completavam as letras, não tentavam apagar. Eles completavam fazendo figuras estranhas, dando outro sentido, etc., e impedindo as pessoas de ler o que está escrito. Mas nessa época ainda se lia aquilo que era pichado. Então, desde o professor Milano, que era uma pessoa extremamente ciente do seu conhecimento, que dava aulas dizendo: esta mão que vocês estão vendo já operou mais de 200 tireoides, que era das cirurgias mais difíceis da época, ao professor Taufik Saad, que hoje é nome de rua em Porto Alegre, e que era uma pessoa extremamente simples, gago. Então, enquanto o Milano fazia todo aquele discurso imponente, o Taufik nos dava aulas práticas, e a gente chamava ele para ver num cadáver ali o que eram aquelas estruturas, e ele dizia: e isso aí, né, aqui é uma veia, o resto é tecido conjuntivo, pode cortar fora que não faz diferença.
Então, eram figuras, a faculdade era um mosaico de figuras completamente diferentes. Outras extremamente preocupadas com a formação daquela juventude, extremamente preocupadas com o que se chamava de postura médica. Uma gurizada que não tinha uma atitude médica, né? Que estava aí envolvida com subversão, com outras coisas, quando devia estar aprendendo a usar terno e gravata, a ter uma posição ereta, um olhar sobre a sociedade de profissional liberal, responsável pela saúde da comunidade, e de outros que, né, eles mesmos frequentavam uma forma um pouco rarefeita a faculdade e tinham aulas extremamente breves e muito pouco informativas, para a gente dizer o mínimo. Então, a construção, eu penso, dos profissionais ali dentro foi se dando através da construção interna de sua própria identidade, a partir desse mosaico de pessoas, de atitudes, de posturas, não só diante da medicina, como diante da vida, diante da sociedade, de responsabilidade como indivíduo. Eu acho que a faculdade era extremamente variada em todos os sentidos. E, de um lado, tínhamos disciplinas extremamente disciplinadas, para fazer um jogo de palavras, né? Histologia, por exemplo, era uma delas, em que tudo estava onde devia estar, todas as lâminas, por olhar no microscópio, estavam nas caixinhas organizadas, e todo mundo se preocupava em que os alunos tivessem todo o material disponível no momento exato. As aulas tinham início, meio e fim, tinham um horário para começar, para terminar. Tudo, né, era perfeitamente organizado e sincronizado. E, de outro lado, tínhamos disciplinas como anatomia, simultaneamente, né, que era de uma desordem imensa, né? E acho que isso nos ajudou, de um lado, claro, dependendo da maneira como cada um absorveu essa diversidade, mas de um lado a ter disciplina, nos obrigou a estudar até de madrugada a maior parte dos dias da vida estudantil, né? Todos nós bebemos alguns metros cúbicos de café preto ao longo da faculdade para se manter acordado e conseguir estar apto para as provas no dia seguinte. E, de outro lado, a extrema desorganização de outras disciplinas que faziam com que a gente, percebendo a importância de saber aquilo, fosse para a biblioteca, fosse para os livros, discutíssemos entre nós, montássemos resumos, enfim, né? Me lembro de inúmeras, não saberia dizer, talvez algumas centenas de reuniões que nós tivemos na casa de uma colega, até prima terceira minha, que tinha um sótão na casa dela. Então a gente ficava um pouco ao abrigo do burburinho das casas, de entra e sai, etc. E nós nos reuníamos naquele sótão, mas de qualquer forma nos reunimos ali, nesse sótão, que ficava no bairro Bela Vista, com uma vista maravilhosa pela janela, pela água furtada. E estudávamos ali, discutíamos, tentávamos entender a complexidade dos livros, né? Líamos e relíamos parágrafos e tentando, alguns tinham um inglês mais forte, outros menos, complementar com livros de português que eventualmente apareciam, né? Não eventualmente, tínhamos já muitas obras traduzidas, né? Mas, enfim, grupos de estudos que procuravam construir, em alguns casos, reunir o conhecimento que estava esparso pelos livros e que a universidade não foi capaz de fazer o papel de reunir, dar um curso, uma sequência, um caminho, uma lógica para aquilo, né?
Nós tivemos que construir a lógica daquele conhecimento através desses esforços, ou individuais ou em grupo, o que, diga-se de passagem, era muito mais divertido, talvez não tão produtivo, mas muito mais divertido.